Você foi convidado a fazer uma viagem. No papo de hoje vamos viajar pelas grandes cidades do passado, entender suas origens e compreender como a humanidade deu seus primeiros passos para a civilização que conhecemos e vivemos hoje. Nesse tour seremos guiados por mim, Caio Gabriel, Vitor Israel, Jordan Delon, Dorothy Vitorino e Shelda Oliveira. Viajamos então 500 mil anos no passado. Era um planeta Terra bem diferente do que a gente conhece hoje. Acabamos de passar por uma idade do gelo e as coisas começam a esquentar, literalmente. A primeira fase do homem é o Paleolítico. Ela representa 95% de toda a nossa jornada no planeta azul. Era uma vida bem difícil. A expectativa de vida daquele tempo era cerca de 30, 33 anos, em que a gente passava a maior parte do nosso tempo procurando comida e abrigo. Geralmente eram cavernas. A gente era um povo nômade. A gente caçava e coletava tudo que o ambiente permitia e depois ia embora. As coisas começaram a melhorar quando descobrimos o fogo e algumas outras ferramentas. Ferramentas como o ocre. O ocre a gente usava para decorar e pintar as cavernas. Única e exclusivamente para decorar. Pode-se dizer que nascia assim algo indistintamente humano. Os primeiros passos da cultura da humanidade. A arte. Começamos então a planejar cabanas, dando início a uma ideia projetual das coisas. Pode-se dizer então que é aí que começa a arquitetura. Tudo isso com materiais que a natureza disponibilizava, como toras de madeira, pele de animal, ossos. E isso é uma coisa bastante importante nos dias de hoje. Ué, como assim? Esse ato de construir lugares, tirando proveito do local, criando uma relação íntima homem-natureza, isso faz falta hoje em dia. A gente vive num mundo globalizado e que a gente parou de nos importar com os recursos locais, que deveria ser nossa principal preocupação. A gente começou a substituir por padrões de construção criados pelas grandes metrópoles. A gente começou a importar técnicas que muitas vezes não se encaixam no meio que vivemos. Até que certo dia, um inocente homem das cavernas observava despretensiosamente uma sementinha. Essa sementinha caiu no chão e quando ele voltou lá, ele viu que no lugar daquela sementinha tinha uma nova planta. Isso mudou tudo. A descoberta da agricultura foi a revolução das revoluções. Eu digo isso com propriedade porque todas as revoluções em seguida, elas só ocorreram por causa dela. Juntamente com a domesticação dos animais, o homem conseguiu por fim se estabelecer num lugar e chamar de lar. Você pode até ficar chateado quando o seu nutricionista vira pra ti e fala que você está sedentário. Poxa, mas isso há 10 mil anos atrás era o máximo. Começa então o período neolítico. Já não se busca se abrigar da natureza. Agora a gente já consegue modificá-la a nosso favor. Essa vida sedentária floresceu nas regiões do leste europeu e entre os desertos da África e da Arábia. Lá nasce de fato as primeiras proto-cidades, tal como Çatalhöyük, onde hoje é a Turquia. Çatalhöyük era um aglomerado de casas de tijolo cru e adobe, com cerca de 5 mil habitantes. Alguns séculos antes, essa seria toda a população da África. A ideia da cidade era tão nova que não existia ruas ou janelas, as pessoas simplesmente caminhavam e entravam pelas lajes. Era como se fosse um casão, que todo mundo morava junto. Cada bloco tinha as divisões, como sala, destaque, cozinha e importante mencionar o santuário. O pessoal de Çatalhöyük era apaixonado por decoração. Principalmente decoração com o ocre, que eu mencionei antes. E o ocre vermelho tinha outra aplicação profunda. Ele foi usado para criar uma forma de arte totalmente nova, o mapa. Pela primeira vez na história, os seres humanos criaram uma representação bidimensional de sua localização no espaço e no tempo. Aqui fica minha casa em relação ao vulcão. E com alguns traços mágicos, o artista enviou uma mensagem que atravessou 9.000 anos. Eu estava aqui quando o vulcão acordou. Esse espírito de coletividade era real. Tudo que se produzia era igualmente compartilhado. Análises forenses revelam que a dieta de todo mundo era praticamente a mesma. É muito importante ressaltar isso, porque com a agricultura surgiu uma novidade. Surgiu o excedente, que dividia os povos em dois. Tinha aqueles que produziam, e essa produção ia para outra parte, que era uma parcela especializada da população.
era tipo mercadores, artesãos, depois de um tempo os imperadores. Pode-se dizer que aí começou as lutas de classe que vemos hoje. A cidade foi ficando cada vez mais complexa e começou a exigir a necessidade da invenção da escrita. É a partir daí que realmente começa a civilização humana. Antes da gente falar de Mesopotâmia, eu acho que é importante salientar o fato de que o que a gente entende por Mesopotâmia era, na verdade, uma região, e não um povo ou uma civilização específica. E esse território ele se estendia ali das margens dos rios Tigre e Eufrates até outras áreas lindeiras, outras áreas próximas, incluindo os vales e as planícies férteis. E foram nessas áreas de terras férteis, por isso designado crescente fértil, que se desenvolveram essas civilizações diferentes. Foi na Mesopotâmia que o ser humano ele fez muitas descobertas tecnológicas importantes. A gente pode citar a irrigação, a organização estatal, a ideia de um exército nacional, os primeiros calendários, a pecuária, além da escrita, como foi citado anteriormente, a própria arquitetura e mesmo inovações militares, como as torres de cerco dos assírios. Na Mesopotâmia, eles se utilizavam muito de muralhas, torres, até mesmo zigurates, certo? Muito bem colocado, inclusive eu vou abordar isso com mais detalhes já já. As primeiras civilizações agrícolas, que foram as que adotaram o sedentarismo, elas se puseram nas margens de rios e começaram a erguer obras em torno das águas, para usufruir melhor desse recurso, que é basicamente vida, assim, elementarmente. Essas sociedades hidráulicas, elas se utilizavam de diques, barragens, pontes, canais de irrigação, para conseguir extrair o melhor que o rio, nesse caso os rios, pudessem oferecer, se adequando e tirando proveito, assim, numa relação bem respeitosa. Outro ponto influenciado pela geografia da região foi o comércio, com o desenvolvimento do escambo na organização dessas cidades, a partir da troca desses excedentes agrícolas. Com a agricultura de regadio, esses povos conseguiam controlar os fluxos dos rios, então eles conseguiam levar água para terras mais distantes, eles aumentaram a colheita e nesse processo foram desenvolvendo o comércio e o escambo, como eu citei anteriormente. As cheias dos rios elas também eram bem aproveitadas, uma vez que, ao alagar e a tornar-se o fluxo normal, as margens que antes estavam cobertas de água, agora eram extremamente férteis devido a esse depósito de fragmentos orgânicos. E com o tempo, eles já conseguiam prever as cheias. Eles desenvolveram um calendário todo em torno desses intervalos de tempo, além da matemática e da geometria, que viria a auxiliar nas construções. E nesse ponto da explanação, eu aproveito para ressaltar os diferentes papéis que o rio assume dentro do imaginário dessas populações, com todos os seus significados e simbologias. E eu consigo ainda contemporaneizar utilizando a cidade de Teresina como exemplo. A gente vive em uma cidade mesopotâmica que é abraçada e alimentada por 2 rios. Então é interessante pensar as relações que o nosso povo desenvolveu com os rios desde o primeiro momento, convertendo-os no ponto de origem da cidade e até mesmo como eles invadem as nossas percepções mais místicas. A gente tem o Cabeça de Cuia, que é uma das nossas, se não a mais importante entidade folclórica, habitando esses rios. E mesmo o aspecto sociopolítico que a gente pode conferir mais atualmente. Porque na mesma medida que eles são fontes de subsistência para determinados grupos, além do valor afetivo e cultural, alguns outros grupos o degradam desenfreadamente. Além dessa relação que esses povos desenvolviam com os rios, buscando entender suas fases e usos, é muito interessante como na arquitetura os mesopotâmicos se utilizavam de materiais locais e abundantes, a argila e o betume, por exemplo. É simplesmente o sítio local oferecendo tudo o que eles precisavam. Exatamente. E isso é muito característico da arquitetura vernacular, Ela tem mais respeito e sensibilidade com o entorno geográfico. Então a gente consegue ver um exemplo bem lúcido disso na Mesopotâmia. Principalmente se a gente considera que eles também não se relacionavam de maneira predatória com esses recursos. Agora, dando continuidade à nossa análise do desenvolvimento mesopotâmico, a região da Mesopotâmia ela era esquematicamente dividida em Alta Mesopotâmia, que era uma parte mais montanhosa e não muito fértil, e a Baixa Mesopotâmia, que era uma região do centro e do sul do vale, que ficava mais entre os rios. E as primeiras formas de organização humana nessa região, elas datam de cerca de 7.000 a.C. e ocorriam nesse padrão de aldeias sedentárias. Só lá por volta de 4.000 anos depois que começam a aparecer os primeiros centros urbanos mais complexos. E numa perspectiva geral, essas cidades-estados da Mesopotâmia, elas possuíam um rei, que também era um chefe militar, além de sacerdote religioso, e ele era denominado de Patesi. As primeiras civilizações mesopotâmicas foram aquelas criadas pelos povos sumérios e acádios, por volta do final do 4º milênio a.C.
E esses povos eles eram oriundos das regiões do Planalto iraniano. Falando em organizações sociais mais complexas, aqui eu deixo a informação de que os sumérios eles foram os fundadores de cidades como Eridu, Ur, do grande zigurate de Ur, e Uruk, que foram os primeiros núcleos urbanos na Mesopotâmia. As outras civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia foram os Amoritas, ou Babilônios, os Assírios e os Caldeus. E cada uma dessas civilizações se destacou por constituir impérios de grandes proporções na Mesopotâmia, tendo cada império organizado a sua administração de uma forma bem característica. Agora, analisando separadamente algumas dessas civilizações, a gente consegue encontrar contribuições muito interessantes para a atualidade. E a título de urbanismo, eu trouxe 2 exemplos bem marcantes. É inevitável falar dos zigurates quando tratamos de Mesopotâmia, principalmente considerando o papel que esses signos eles vinham a desempenhar na trama urbana. E ao optar por desenhar um tecido urbano em suas linhas gerais, com algumas poucas vias mais largas, que ligavam a porta das muralhas que protegiam as cidades ao monumento de destaque, a sociedade mesopotâmica ela criava, principalmente ali nas cidades da Baixa Mesopotâmia, uma situação de uniformidade na paisagem urbana. Então a gente tinha aquele casario denso, que apresentava uma planimetria geral, complexa, porém sem muita diferenciação. E para criar um elemento de destaque na paisagem urbana, que ao mesmo tempo integrasse o conjunto da cidade, a solução foi trabalhar 2 elementos principais, que seriam o volume e a altura. E a inserção de um objeto arquitetônico de enormes dimensões resolvia basicamente essa questão. Na Suméria, na Acádia e na Babilônia, esses templos-torres, eles situavam-se dentro do complexo do templo do deus tutelar. E era no zigurate, inclusive, que se sustentava a casa do divino, essa montanha artificial, que era constituída por uma série de plataformas, ela era escalonada, de alvenaria maciça de tijolos de adobes secos ao sol, e uma larga camada externa de tijolos cozidos, que orientava todo o espaço urbano. Além disso, os zigurates também eles eram marcos, mas assim, completamente urbanos. Então eles polarizavam a imagem da cidade dos rios, eram como se fossem faróis. A forma mais clássica dos zigurates que conseguimos vislumbrar hoje em dia, ela é assumida durante o Império de Ur-Nammu, que foi um rei sumério, e o primeiro da 3ª dinastia de Ur, na própria cidade de Ur, em Eridu, Uruk e Nippur. A planta era muito semelhante entre todos eles. Basicamente, uma base retangular, 3 escadarias que se cruzavam em ângulo reto e levavam ao templo superior. E normalmente se dedicava ao deus patrono da cidade. Em Ur era dedicado à deusa lunar Nana, ou Inanna. Em Eridu, ao deus das águas e peixes Enki. E em Nippur, ao deus das tempestades, Enlil, e assim por diante. Ainda que o zigurate ele fosse tido em sagrado temor e fosse inacessível pela população da cidade, essas escadarias, elas mitigavam aquela sensação e diminuíam esse isolamento do volume. Então, ele de fato pertencia à cidade e estava integrado à vida dela. É interessante notar também que esses signos eles não permaneciam intocados no contexto das cidades. Muito pelo contrário, frequentemente eram expandidos e reconstruídos. E além do fato deles dialogarem com o resto do casario e dos componentes da paisagem e do tecido da cidade. Isso certamente contribuía para quebrar essa ideia de algo intocável e inacessível. Outro exemplo bastante simbólico é trazido com os assírios. Juntamente com a Babilônia, a Síria ela compõe o que a gente pode considerar a civilização mesopotâmica clássica. E é nesse panorama que se desenvolve o urbanismo assírio. Eles se localizavam na região da Alta Mesopotâmia, porém suas cidades, apesar de antigas, elas são posteriores àquelas do sul. E eles se preocupavam em compor um corpo de guerreiros que tivesse como prioridade o vocabulário urbanístico, além dos conhecimentos logísticos sobre como organizar acampamentos militares e como arrasar cidades, Um exemplo do quão aguerrida foi essa civilização. Os comerciantes, por outro lado, eles possuíam mais a logística da viagem e de transporte de bens, além de instalações nos locais estrangeiros que eles obtinham esses bens, que eram os Kanrum, bairros comerciais das comunidades de mercadores assírios. E frente a esse quadro, não é de se espantar que o urbanismo do norte da Mesopotâmia ele se diferenciasse consideravelmente do sul. A gente consegue distinguir 4 principais variantes em seus planos, condicionadas pelos condicionantes geográficos e pelo quadro social. Esses modelos seriam cidades de origem complexa, que eram diferentes no sul e no norte, e fundações planejadas, também diferentes no sul e no norte. As cidades complexas, elas tinham um crescimento mais orgânico e eram do sul. Na Babilônia, elas eram densamente ocupadas e em seu interior mesclavam-se diferentes edifícios e instituições.
Eu posso citar templos, palácios, edifícios administrativos, o próprio casario, oficinas de artesanato, assim, sem critérios evidentes de separação. E já no norte, a passagem de aldeamento para essa configuração de cidade, ela foi um pouco mais brusca, lá em meados do 3º milênio, e provavelmente por influência do sul. E as cidades, elas tinham 2 divisões. Tínhamos a Acrópole, também chamada de Kehrum, e a Cidade Baixa, chamada de Adassum. A Acrópole, com frequência, se assentava sobre uma antiga colina. Os monumentos, eles se concentravam nela, normalmente templos, e os palácios e edifícios administrativos ficavam na Cidade Baixa. Porém, essa porção mais baixa, ela não exibia uma ocupação muito tensa, e haviam claros urbanos e residências na periferia fora das muralhas. Em conclusão, basicamente, a cidade morada do norte, ela tendia a ser um complexo oficial e religioso. E trazendo um pouco para a atualidade, isso me lembra fortemente a configuração das cidades coloniais brasileiras, né, com seu urbanismo de colina e a cidade em 2 níveis, baixa e alta, estando os edifícios institucionais em um local dominante e superior e a concentração populacional e comercial na porção inferior, que ficava mais próxima ao mar e servia mesmo de barreira física. Essa espécie de desordenamento das cidades do sul mesopotâmico é bem traço característicos de processos de desenvolvimento acelerados e tardios. Me remonta, inclusive, ao processo de industrialização de países emergentes, como foi o Brasil. Sim, estudar essas civilizações antigas parece até um déjà vu, porque mesmo distantes nessa linha temporal, a gente observa esses processos se repetindo. Bom, pessoal, agora a nossa próxima escala vai ser na Terra dos Faraós e das Pirâmides. Apertem os cintos que a gente vai sobrevoar o Egito Antigo. Como o Vitor estava falando, né? Os primeiros assentamentos urbanos na Mesopotâmia, eles surgiram em torno dos rios. E aqui no Egito, isso não vai ser diferente, pelo menos não nesse aspecto, já que ele surgiu em torno do Rio Nilo. Mas, diferente dessa outra civilização, né? Aqui a gente vai encontrar uma sociedade bem mais estável e com governantes sendo o próprio Deus governando todo o país. Esse rio também determinou a economia deles, já que ele quem tornava o solo fértil, permitindo assim a agricultura. Outra diferença bem determinante para a constituição dessas cidades é que todo o excedente da agricultura era mandado para o faraó. E era através desses recursos que eles vão construir todos esses monumentos que a gente vai ver nessa civilização. Mas essa relação com o rio não era a mesma das outras civilizações? Bom, pode até parecer a mesma, mas aqui no Egito, o Rio Nilo vai ajudar não só com a agricultura, mas também nas questões comerciais e nas próprias construções. Só que o diferencial mesmo é que aqui ele vai servir como um eixo para a construção das cidades, para a arquitetura egípcia como um todo. Tudo vai se basear na orientação do rio, e é daí que vão surgir as noções de axialidade e simetria, que eram muito utilizadas tanto nas construções como no parcelamento do solo e na delimitação das áreas de plantio na agricultura. E assim eles vão contribuir muito para a matemática que a gente utiliza até hoje. A grande questão é que o Egito e as grandes civilizações antigas valorizavam muito seus cursos d'água, bem diferente da maioria das cidades na atualidade, que os desprezam através da poluição e de práticas urbanísticas insensíveis às águas, mostrando que a gente tem cada vez mais que aprender com essas civilizações. Mas uma grande contribuição deixada pelos egípcios é o que nós chamamos hoje de pontos cardeais. E essas contribuições elas foram criadas através da observação da natureza. Em relação ao norte e ao sul, ele foi estabelecido através da observação dos sentidos das águas do Rio Nilo, onde ao sul significa o nascer e ao norte significa a morte. Já o leste e o oeste foi através da observação da trajetória do Sol, pois o nascer do Sol estava a leste do rio, significando assim a vida, enquanto o pôr do Sol estava ao oeste do rio, representando assim a morte. Daí veio mais um conhecimento nascido no Egito, porque com essa relação entre o rio, que está num plano horizontal, e o Sol, que está num plano vertical,
é que a gente vai ter a noção da ortogonalidade, formando linhas imaginárias que, ao se juntarem, dão origem a um ângulo reto e formam o triângulo, uma figura primordial para a matemática. E por falar em legado, um outro foi a questão da quantidade de dias do ano que a gente utiliza, porque foi através do ciclo anual das chuvas que foi adotado no nosso calendário o ano com 365 dias. Como é que começou isso de cidade no Egito? Como que elas eram? Olha só, as primeiras cidades elas vão começar a surgir na região do Alto Egito, em encostas isoladas ou sobre elevações abandonadas, até mesmo nas margens do deserto. Deserto esse que também ajudava para a segurança da região. Lá pela região do Delta também vão ter centros importantes nesse mesmo período. Hoje em dia fica difícil localizar e falar algo mais sobre esses centros por não ter sobrado uma estrutura física, sabe? A gente sabe que existiu por conta das escavações feitas nesses lugares. É importante lembrar que esse desenvolvimento urbano aconteceu ao mesmo tempo que a formação do Estado egípcio, junto com essa tendência natural que ele tem de ser centralizado. Isso porque o faraó do Alto Egito, o Menes, unificou os dois territórios e deu origem a esse Egito que a gente conhece. Lembrando que as contribuições matemáticas que a gente já abordou aqui foram importantes também no processo de constituição das cidades, principalmente em relação ao conceito que hoje chamamos de zoneamento urbano, pois os egípcios eles posicionavam a leste as construções dos vivos e a oeste os monumentos funerários. E isso contribuiu muito para a atualidade, principalmente porque esses conceitos são aplicados até hoje no conforto térmico, além de mostrar uma questão higiênica desse posicionamento do que chamamos hoje de cemitérios ao oeste, para que assim possam receber os raios luminosos do pôr do sol, que tem grande intensidade. E várias informações sobre essas cidades egípcias só puderam ser descobertas graças às escavações que eu já mencionei aqui. E foi a partir delas que puderam surgir classificações dos tipos de cidades que existiram no Egito Antigo, sendo uma delas relacionada com a localização desses povoamentos. Assim a gente vai ver que existiram cidades construídas, por exemplo, nos bancos de sedimentos que o Nilo depositava depois das cheias. Vão ter cidades que surgiram em cima de construções mais antigas e que já estavam destruídas, além de povoados às margens do deserto e cidades que eram temporárias, abrigando categorias profissionais. Um exemplo que a gente pode citar eram as cidades que os trabalhadores que construíram as famosas pirâmides ficavam. E para vocês compreenderem melhor em como se deu o processo de formação das cidades, vamos dividir essa explicação em 3 etapas. A primeira etapa não se tem muitas informações sobre esse processo, pois os primeiros estabelecimentos eles foram eliminados pelas enchentes do rio Nilo. Mas já na segunda etapa, que se dá no 3º milênio a.C., já se tem muitas informações. Nesse período se nota a existência de uma cidade para os vivos e uma cidade independente, chamada de Cidade Divina ou Cidade dos Mortos. A Cidade dos Mortos ela era a mais importante, onde diante dela a Cidade dos Homens era totalmente significante. Tudo isso em razão da crença de uma vida eterna após a morte. Deste modo, na Cidade dos Vivos eram feitas construções residenciais, que eram de materiais como barro e aproveitavam também a declividade do terreno. Depois passou-se a ter uma planta retangular nessas residências, já usando assim os conceitos de linhas horizontais, verticais e do ângulo reto, além de terem também um setor comum e um setor privado. Em relação à entrada, ela se dava para um pátio com colunas e a casa se organizava totalmente em torno desse pátio, que poderia ter também jardins. E a cobertura, ela usava produtos naturais como os troncos de palmeiras, que eram de grande abundância naquelas localidades. Já em relação às construções da Cidade Divina, elas eram bem maiores, megalíticas e bem imponentes, além de usarem materiais bem mais duradouros, como a pedra. Afinal, o que se queria era que essas construções perdurassem até a eternidade. Essas construções megalíticas elas eram totalmente de uso funerário. Nela, o faraó seria sepultado para que, assim, na vida após a morte, ele permanecesse com seu título de Deus. E essas construções foram evoluindo à medida em que o Egito foi ficando cada vez mais rico e em que as novas técnicas foram surgindo.
As mais tábuas são os exemplos iniciais dessas construções, que foram evoluindo, formando assim a pirâmide escalonada. Depois surgiu-se a pirâmide curva, até chegar no seu ápice, que seria a pirâmide de face lisa. A mais famosa dessas pirâmides é a pirâmide de Quéops, não só por conta da sua grandiosidade, afinal ela era a maior, mas também por conta de uma evolução construtiva em relação às descargas dos pesos na câmara real, que permitia um espaço livre embaixo de tantas toneladas de pedra. Falando em pirâmide, de onde que eles tiraram a ideia para essa forma? Em relação a essa forma piramidal, tanto utilizada nas edificações propriamente ditas, como no topo dos obeliscos, vem da teologia egípcia que associava tanto Osíris como Horus ao deus Sol, denominado Ra. E o símbolo desse deus, no templo de Heliópolis, era uma pedra de forma fálica, denominada Pedra Bem-Bem, que depois foi estilizada como uma pirâmide. Então, o uso dessa forma está relacionado com a conexão entre o soberano e o deus Sol. Legal, né? Um fato interessante é que existiam vilas operárias próximas aos edifícios, e essas construções elas eram agrupamentos de casas organizadas de forma repetida e alinhada, e nelas moravam os operários e suas famílias, que ao final das construções a abandonavam. Essa diferença perdurou até o fim da civilização. O que aconteceu foi que, diante de uma crise, esse contraste, que era muito grande, acabou sendo minimizado, onde no segundo milênio a.C., essas cidades que eram separadas tenderam-se a se unificarem. E também foi nesse período em que se surgiu os grandes templos, tanto os templos funerários, que eram localizados no Ocidente, quanto os templos rituais, que eram localizados no Oriente. E neles nós podemos observar grandes características como a simetria axial, o sistema de pilares e vigas, que até hoje são utilizados, mas, logicamente, de uma forma adaptada à nossa realidade. E, para finalizar, vamos um pouco mais além, para o Extremo Oriente, uma área em que as civilizações se estabeleceram tardiamente e com alto grau de continuidade cultural ao longo dos tempos. Para ser mais precisa, iremos conhecer um pouco mais sobre a China, Japão e Índia. Enfim, essa área possui clima tropical e é rodeada pelas cadeias montanhosas do Himalaia e de rios que foram canalizados para a irrigação dos famosos pátios de arroz, que foi o principal produto agrícola cultivado. Aposto como o avanço dessa agricultura foi o que estabeleceu a civilização ali, não é? Certíssimo! As revoluções agrícolas E os rios? sempre sendo protagonistas na formação de civilizações. Sim, isso a gente já viu. Mas como uma civilização tão diferente da nossa pode ter contribuído em algo? Pois vocês sabiam que foi justamente na China que surgiu os primórdios do que chamamos hoje de plano diretor? O quê? Isso mesmo. Entre os manuscritos mais antigos preservados na China, existe um tratado sobre planejamento urbano, como eu falei, uma espécie de plano diretor, conhecido como Cao Gongji. Ele foi elaborado no século XV a.C. e estabelecido como um manual para se implantar uma cidade segundo os ensinamentos de Confúcio, cuja filosofia influenciava o modo de pensar e de viver da China. Tá, mas e como funcionava? Bom, de acordo com o livro, as capitais deviam ter uma geometria estritamente ortogonal e o eixo norte-sul central principal. Além disso, deveriam apresentar uma planta quadrada e possuir uma muralha que cercava a cidade e possuía 3 portões em cada lado. Um ponto importante é que as edificações eram distribuídas em uma rigorosa ordem hierárquica, que culminava no pavilhão de audiências imperial, ou como conhecemos nos dias de hoje, a Cidade Proibida, onde ficava o Palácio do Imperador. Em Pequim, por exemplo, para uma audiência com a corte imperial, era preciso passar por 4 áreas muradas separadas. Primeiro vinham os muros da cidade externa, depois os portões da cidade interna, depois o da cidade imperial e finalmente a Cidade Proibida. Inclusive, é possível perceber aspectos dessa herança hierárquica nas cidades contemporâneas, onde os muros invisíveis separam uma cidade proibida dos ricos e da classe mais alta que possuem privilégios e regalias urbanas, da cidade externa, onde moram as classes mais baixas que se localizam na periferia e possuem direitos urbanos negligenciados.
Mas podemos citar ainda diversos materiais construtivos que essas civilizações nos deixaram como herança. Vocês têm alguma noção? Olha, eu sei que a madeira era muito usada por lá, mas não é que nem aqui no Brasil. Então, deixa eu te falar. O Japão, por exemplo, ocupa um arquipélago junto à costa da Coreia e da China, onde vulcões e terremotos associados às placas tectônicas subterrâneas foram e ainda são fontes de preocupação e às vezes de desastres. Por isso, a madeira era utilizada com frequência e principalmente o bambu, usado até hoje na arquitetura para estruturas, vedação ou cobertura, em móveis, esteiras ou tecidos. Isso mesmo. Como sua estrutura é oca, ela é ótima nas construções, pois resiste ao vento. Ele é um material comparável ao concreto na compressão e ao aço na resistência à tração, sendo conhecido como o aço verde e o queridinho na lista de materiais sustentáveis e em construções vernaculares. O Japão herdou muito das construções e do planejamento urbano da China. As casas eram elevadas, possuíam pátios internos que permitiam conexão com a natureza. Algumas paredes eram de papel para permitir um ajuste de funções dos ambientes, além de cultivarem grandes jardins. No entanto, a cultura japonesa buscou uma simplificação das formas, além de exibir um equilíbrio que substitui a tensão hierárquica chinesa pela serenidade e pela paz. Até os dias de hoje, o estilo simples e minimalista dos ambientes japoneses é reproduzido em interiores por todo o mundo. Além disso, o contato com a natureza que as casas proporcionavam é algo muito buscado pelas pessoas em suas casas hoje em dia, principalmente após o período de pandemia e confinamento. Tá, mas o que falta a gente saber? Podemos nos direcionar agora para uma civilização que nasceu no Vale do Rio Indo, pouco conhecida, mas bastante avançada para sua época. Vou apresentar para vocês a cidade de Harappa, um lugar onde a base da economia era a agricultura, facilitada pela irrigação e a inundação periódica provocada pelos rios. Lá, o povo aprendeu a conviver de maneira mais eficiente com a contínua ameaça das enchentes através de sistemas de drenagem. Uma das principais características das cidades da região do Vale do Rio Indo, especialmente Harappa, era a sofisticação dos sistemas de encanamentos pelos quais a água servida corria para dutos de esgotamentos centrais construídos à base de tijolos. Essas canalizações de drenagem tinham aberturas em intervalos regulares para inspeção e manutenção e eram mantidas pela autoridade governante. Os cidadãos de Harappa desenvolveram e usavam um serviço público bastante raro no mundo antigo, a água encanada. Escavações têm demonstrado que em Harappa, banheiros e tubulações de esgotos eram construções comuns nas residências e também que as ruas eram largas, pavimentadas e drenadas por esgotos cobertos que ficavam cerca de meio metro abaixo do nível do pavimento e geralmente eram construídos em alvenaria de tijolos com uma argamassa de barro. No final das contas, o layout urbano bastante claro, o planejamento cuidadoso do fornecimento de água de poços e os sistemas de esgoto e drenagem são ímpares para sua época e marcam uma sociedade extremamente organizada e eficiente. Uma curiosidade é que, ao contrário da Mesopotâmia e do Egito, no Vale do Indo, os assentamentos parecem ter sido sociedades relativamente igualitárias, não havendo palácios ou túmulos reais e nem um grande complexo de templos que indica uma concentração de poder e riqueza. Infelizmente, essa sociedade decaiu com a chegada dos arianos, que desalojaram os assentamentos nativos e impuseram domínio cultural. So, tell me, is your marriage the kind of thing where when you die, she has to throw herself on a fire? No? Okay. It's still very cool. Okay, thanks. Visto que os arianos invasores eram de pele clara em comparação às populações indianas nativas, de pele mais escura, o que estabeleceu a distinção entre conquistador e conquistado, formando a primeira base do sistema de castas que ainda hoje existe na sociedade indiana. Fizemos uma viagem tanto, não é mesmo, pessoal? Passamos por dentro das cavernas,
demos uma volta ao redor dos zigurates mesopotâmicos, sobrevoamos as pirâmides egípcias e invadimos a cidade proibida. Testemunhamos o nascimento de grandes cidades e conhecemos os legados que elas deixaram para os dias de hoje. Ficamos por aqui, mas não desfaça as malas, hein? Quem sabe a gente não se encontra de novo.